Boa tarde, turma. Aqui é o professor Nivaldo. Bem-vindos à nossa aula de ciências e hoje iremos falar sobre os alimentos. Bom, nós seres humanos, em diferentes fases da vida, vamos consumir diferentes alimentos. Por exemplo, o recém-nascido, ele se alimenta exclusivamente do leite materno, que contém água e todos os nutrientes de que a criança ela necessita para que tenha um desenvolvimento com as condições adequadas, certo? Então, ao longo da vida, vamos estar nos alimentando de diferentes tipos, né, de alimentos e nesses alimentos vamos encontrar os nutrientes que são indispensáveis e necessários para que possamos permanecer vivos. Os hábitos alimentares de nós brasileiros, ao longo dos anos, né, e nos dias atuais, têm sofrido cada vez mais mudanças, né? Isso tem acontecido por conta da grande revolução tecnológica na indústria de alimento. Então, cada vez mais tem se produzido alimentos industrializados em longa escala, né, em grande escala. Tanto é que hoje existem muitos alimentos diversificados, né? De um lado tem aqueles alimentos que são nutritivos, que são saborosos e duráveis e que trazem todos os nutrientes adequados para o organismo. E por outro lado, surgiram também muitos alimentos artificiais, né? De baixo valor nutricional, que apesar de agradar bastante o paladar, eles não fazem tão bem para a saúde como aqueles alimentos que são de fato nutritivos. Então, vive-se entre essas duas questões, né? Por isso que é importante estarmos conscientes dos alimentos que estamos ingerindo e saber o que vai trazer benefícios para nosso organismo e aquilo que não vai. Então, falar de alimentos é falar dos nutrientes que esses alimentos possuem, né? Porque nós precisamos, através da alimentação, adquirir todos os nutrientes que nosso organismo não é capaz de produzir. Por isso que diariamente, constantemente, nós estamos nos alimentando. Então, os nutrientes, em definição, eles são substâncias que estão presentes nos alimentos e que desempenham funções específicas, né, no organismo, dependendo do nutriente que a gente esteja considerando. E agora iremos falar um pouco sobre alguns desses nutrientes, né? Então, vamos falar sobre as proteínas, sobre os lipídios, também conhecido como gorduras, sobre os carboidratos, as vitaminas e os sais minerais. É importante dizer que, por exemplo, nutrientes necessários em grandes quantidades, como por exemplo os carboidratos, proteínas e lipídios, precisamos ingerir com a maior constância, né, em uma maior quantidade de fato. Já aqueles nutrientes como os sais minerais e as vitaminas, eles são necessários em uma quantidade menor, né? Então a gente vai estudar um pouco sobre cada um desses grupos de nutrientes e entender como é que funciona, quais as características principais. Começo falando para vocês sobre as proteínas, certo? Essas proteínas, elas são substâncias estruturais. Elas são, de fato, matéria-prima dos órgãos do corpo, seja o material do qual são constituídos. Ou seja, por exemplo, nós vamos encontrar proteína compondo nossos cabelos, proteínas também encontradas na pele, né, na musculatura. Então, existem diferentes tipos de proteína que vão estar compondo e fazendo parte do nosso organismo. Essas proteínas, elas são constituídas por substâncias menores que são chamadas de aminoácidos. Então, quando esses aminoácidos eles se unem, eles formam essas grandes estruturas que são as proteínas e que são essenciais no nosso organismo. Então, para obter essas proteínas, existem proteínas que são de origem animal, mas também existem proteínas que são de origem vegetal. Então, com relação aos alimentos que são de origem animal, a fonte de proteína vai ser, por exemplo, carnes, né, de maneira geral, a clara do ovo, né, leite e os derivados do leite,
são tipos de alimentos que iremos encontrar essas proteínas de origem animal. Já por outro lado, aqueles alimentos de origem vegetal é que vão nos fornecer proteínas de origem vegetal. Por exemplo, o feijão, a soja, a lentilha, a ervilha são alguns exemplos de alimentos de origem vegetal que contêm as proteínas de origem vegetal. Além das proteínas, outro tipo de nutriente são os lipídios, que também são conhecidos como gorduras, né? Então, esses lipídios, eles também são energéticos, eles fazem parte e eles são muito importantes para as nossas membranas, né, biológicas, nossas membranas celulares, as membranas das nossas células contêm lipídios e é muito importante com que a gente adquira esses lipídios por meio da alimentação para compor essas estruturas no nosso corpo. Então, esses lipídios, como eles são energéticos, eles vão fornecer energia, de fato, para as células. É como se fosse um verdadeiro combustível. Naqueles animais que vivem em regiões frias, por exemplo, o urso polar, o pinguim, os lipídios eles atuam como um isolante térmico, né? Porque se não fosse eles, esses animais não conseguiriam viver adequadamente em temperaturas tão baixas, né? Então, por meio desse isolante térmico que os lipídios eles fornecem para esses animais, faz com que ajude, né, a manter a temperatura do corpo desses organismos em uma temperatura constante. E assim eles conseguem viver nesses ambientes. Então, gorduras, óleos, margarinas, manteigas e substâncias similares, parecidas, podem ser classificadas como lipídios. Em geral, esses lipídios eles não se misturam com a água, a não ser que contenha quantidades razoáveis de sabão ou detergente. Todo mundo aqui acredita que já viu, já se colocar um pouco de óleo na água, vocês vão ver que eles não se misturam. Então, tem-se uma explicação química para isso, que faz com que esses lipídios eles não se misturem com a água. Já os carboidratos, eles são nutrientes conhecidos como energéticos ou calóricos. Os carboidratos eles também são chamados de glicídios e são importantes também fontes, né, de energia. Então podemos encontrar carboidratos simples e também carboidratos complexos. Com relação aos carboidratos simples, eles podem ser encontrados nas polpas das frutas ou feitos a partir da cana-de-açúcar ou da beterraba. Esses carboidratos que são simples, eles são facilmente assimilados, né, absorvidos pelo organismo. Um exemplo desse tipo de carboidrato é a glicose, né? Acredito que vocês já escutaram essa palavra em algum momento. Então, a glicose é um carboidrato classificado como simples. Já os carboidratos que são considerados complexos, eles demoram mais, né? Então são absorvidos mais lentamente, né, pelo organismo. Então eles podem ser encontrados, por exemplo, nos vegetais, fazendo parte dos farináceos, cereais e grãos, que é o caso do amido, por exemplo. E também tem carboidratos de origem animal complexo, que pode ser encontrado no fígado, na carne de fígado e na musculatura também, né? É o caso do glicogênio. Um glicogênio é um carboidrato de armazenamento que vai ser encontrado no fígado ou nos músculos. Em relação às vitaminas, no caso, tanto as vitaminas quanto os sais minerais são substâncias reguladoras do organismo, certo? Então, estão presentes, no caso das vitaminas, estão presentes principalmente nos vegetais, que vão produzir esses nutrientes em grandes quantidades. E a falta, no caso a deficiência dessas vitaminas e também dos sais minerais pode causar muitas doenças. Abaixo vocês estão observando um quadro, tá certo? Com alguns tipos de vitaminas, são apenas alguns exemplos, existem vários outros tipos de vitamina. Então, por exemplo, a vitamina A, ela pode ser encontrada, a sua fonte, em leite, carne de fígado,
gema de ovo, manteiga, entre outros. E tem como função essa vitamina garantir o bom funcionamento da visão, dos órgãos reprodutores e a consistência da pele. A vitamina D, ela pode ser encontrada no fígado, na gema de ovo, no leite e contribui, né, tem como função formação, manutenção e reconstituição dos ossos e dentes. A vitamina C, a fonte dela é laranja, limão, acerola, abacaxi, maracujá, morango, verduras. De maneira geral, as frutas cítricas contêm esse tipo de vitamina chamada de vitamina C. E tem como função essa vitamina, além de evitar doenças como anemia e gripe, ajuda também na cicatrização de feridas. E a vitamina K, que ela pode ser encontrada em fígados, em óleo vegetal, vegetais verdes, entre outros. E contribui, ela é fundamental para o processo de coagulação sanguínea. E os sais minerais, eles também são muito importantes, né, para o organismo. Então, se ele está sendo encontrado em baixas quantidades ou a falta desses sais minerais pode causar também várias doenças. Então, aqui temos como exemplo de sais minerais o cálcio, o sódio e o ferro. Então, o cálcio, a fonte pode ser encontrada em leite e derivados como a sardinha, mariscos, e tem como função atuar na formação de ossos e dentes. No caso do sódio, pode ser encontrado no sal de cozinha, em alimentos do mar, alimentos de origem animal, e atua na regulação da quantidade e concentração de líquidos corporais. O ferro, que também a fonte que pode ser encontrada em fígados, em carnes em geral, feijão, entre outros alimentos, e atua como componente fundamental do sangue. Então, a carência desses sais minerais pode causar doenças. Então, no caso do iodo, pode provocar o bócio, que é um aumento da tireoide, né, esse órgão que fica na região do pescoço. A carência de ferro pode causar anemia e a carência de cálcio pode provocar osteoporose, né, que é o enfraquecimento dos ossos. Bom, são apenas informações gerais, né? Se formos estudar esses assuntos de maneira mais detalhada, teremos vários outros comentários a fazer. Mas o essencial é isso, eu espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima aula.